Olá, boa tarde para você. Conforme nós antecipamos por aqui, a chuva chegou aqui na nossa região e com grande intensidade em algumas cidades aqui da Baixada Santista. Vamos dar uma olhadinha lá no Pier do Jardim Casqueiro, acompanhar a movimentação na manhã de hoje aqui em Cubatão, tá? O Pier, olha só, completamente fechado, Aqui a região da Serra do Mar, a gente não consegue nem observar direito a Serra do Mar, como a gente pode ter uma noção aqui por conta das nuvens, Só que a ponta, o topo da serra aqui que a gente consegue observar, E o Pier já todo molhado por conta da chuva que veio de ontem durante toda a madrugada e se intensificou durante a madrugada, tá? Foi uma chuva muito forte. Aqui já outro ponto, ó, a câmera bem molhada, a cidade de São Vicente quase não dá para ver, Santos principalmente a gente não tem nem visão da cidade de Santos, tá? Por conta da chuva e aqui a gente consegue ver até os pingos caindo aí nessa câmera lá no Pier do Jardim Casqueiro. Temos também a região central aqui da cidade de Cubatão com a chuva mais intensa, tá, gente? Olha só aqui a lateral da Câmara Municipal da cidade, aí mostra bem realmente a intensidade da chuva na manhã de hoje, diversos pontos alagados. Nós conversamos com a Defesa Civil do Estado de São Paulo que falou sobre essa chuva, tá? Já o Instituto Nacional de Meteorologia aqui da nossa região, da bem amada Cubatão, diz que a chuva deve ficar de 20 a 50 milímetros aqui na nossa cidade, com vento soprando de 40 a 60 quilômetros por hora. Os alagamentos deverão ser pontuais em algumas regiões, em alguns locais aí vamos precisar então ter os cuidados necessários e redobrados, tá, turma? Fiquem alerta aos pontos de alagamento. A Defesa Civil nos passou pela manhã de hoje, com checagem da Letícia Sanvez, a apuração dos milímetros, 80 milímetros nas últimas horas aqui na cidade de Cubatão. Ela está fechando um VT com as informações sobre o tempo e você vai acompanhar logo mais na segunda edição. E daqui a pouco também tem os detalhes do tempo para você na nossa previsão. Então tá aí as informações aqui no seu UN1. Confira agora outros assuntos dessa edição. Os detalhes dos trabalhos realizados no retorno pelos parlamentares à sessão ordinária da Câmara de Cubatão. Roda de conversa entre mulheres é realizada em Associação Comunitária da Vila dos Pescadores. Cubatão será destaque pelo primeiro hub de hidrogênio verde do Brasil. As notícias do esporte e as informações do tempo para você. Meio de mais uma semana, quarta-feira chuvosa, 6 de agosto de 2025, o seu N1 começou. Retornou ontem aqui em Cubatão os trabalhos no Poder Legislativo do município. Em novo horário, às 2 da tarde, os vereadores se reuniram para mais uma sessão ordinária da Casa de Leis. Na 23ª sessão ordinária da Câmara de Cubatão, foi lido o relatório final de autoria do vereador Xuxa, presidente da Comissão Especial de Vereadores, que busca a instalação de creches municipais noturnas na cidade de Cubatão. E foi apresentado um requerimento de autoria do vereador Carioca, pedindo a formação de uma Comissão Especial de Vereadores para organizar um ato solene em homenagem aos profissionais e técnicos de enfermagem em comemoração aos 50 anos do Conselho Regional de Enfermagem. O vereador Marcinho também pediu a formação de uma SEV para organizar um ato solene em homenagem ao Dia do Nascituro. O vereador Kleber do Cavaco pede que o Poder Executivo estude a instalação de totens para pets, como bebedouros, comedouros e locais para embalagens de papel, saquinhos para dejetos de animais. O parlamentar Jair do Bar solicita estudos urgentes de viabilização para aumentar o número de leitos na UTI adulto e pediátrica no Hospital Municipal. O vereador Guilherme do Amaral apresentou uma moção de aplauso à UME Padre José de Anchieta e a todos os seus integrantes em reconhecimento ao exemplo de dedicação e pelas diversas conquistas representando a cidade de Cubatão. O presidente da Casa de Leis, o vereador Alexandre Mendes Topete, apresentou um requerimento solicitando que o Executivo promova junto à Sabesp e CPFL a fim de viabilizar o atendimento das demandas descritas. Na ordem do dia, o ofício que encaminha veto parcial ao projeto de lei que dispõe sobre reconhecimento da fibromialgia impactante como deficiência foi rejeitado por unanimidade, registrando a ausência dos vereadores Carioca e Batoré.
e o PL, pautado por requerimento para a ordem do dia, que dispõe sobre os valores dos padrões de vencimento dos cargos de provimento efetivo e em comissão, bem como dos padrões de funções gratificadas do quadro da Câmara, foi rejeitado pelos vereadores. Porém, os parlamentares Guilherme do Salão, Marcinho e Guilherme Amaral foram a favor do veto, registrando a ausência dos vereadores Carioca e Batoré. O projeto de lei, de autoria do vereador Kleber do Cavargo, que institui no calendário oficial do município a festa do Siri, foi aprovado por unanimidade, assim como de autoria do vereador Alexandre Mendes do Topete, que institui a Semana Axé Mulher Brasileira. A nova tarifa dos 50% sobre produtos brasileiros exportados para os Estados Unidos já está em vigor, Começaram hoje, dia 6 de agosto. O governo brasileiro não divulgou medidas para os setores impactados. A expectativa é de que outros setores, como carnes, frutas e café, possam ser incluídos na lista de quase 700 itens isentos da taxa. O governo estuda a criação de linhas de créditos e outras ações para preservar empregos e setores afetados. Notícia boa da cidade, gente, Cubatão se tornará destaque pelo primeiro hub de hidrogênio verde aqui do nosso país. A cidade de Cubatão segue com novidade no âmbito energético. O projeto Hub H2V foi um dos 12 selecionados pelo Ministério de Minas e Energia dentre 70 propostas apresentadas em todo o país. Com isso, o município de Cubatão foi escolhido para serem instalados. No momento, há negociações com o Ministério de Energia e as empresas do ramo. O projeto pertence ao Acordo Brasil-Alemanha para Energias Renováveis de 2023, que prevê investimentos de 200 milhões de euros. A iniciativa foi assinada pela Prefeitura e o Instituto de Pesquisas de São Paulo. Essa decisão torna o município em destaque, tanto em transição de energia, quanto no aspecto de inovação sustentável. Volto com você. Atenção para essa notícia que serve de alerta, turma. A Secretaria de Saúde aqui do estado de São Paulo registrou mais de 20 mil ocorrências relacionadas a acidentes com escorpiões só este ano. A orientação é que vítimas procurem as unidades de saúde mais próximas de suas residências. No estado de São Paulo existem 228 locais equipados para tratar esses casos com escorpiões. A recomendação, gente, óbvio, é que mantenhamos locais limpos e sem entulhos. Aqui em Cubatão, uma roda de conversa entre mulheres foi realizada lá na sede da Associação Comunitária da Vila dos Pescadores. Acompanhe agora como foi esse encontro. Roda de conversa entre mulheres foi o que aconteceu na sede da Associação Comunitária Unidos do Fundão na Vila dos Pescadores, em comemoração ao Dia da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, que foi comemorado no dia 25 de julho. Juliana Camargo, do Instituto Internacional Neurociência e Desenvolvimento Pessoal, e Carolina Bovo, do Instituto Guamar, sobre igualdade de gênero, palestraram, contaram suas experiências e garantem que todos podem ultrapassar momentos difíceis. Eu acho isso extremamente fundamental, essa troca de experiências, essa troca de ideias, expectativas e até estratégias para ajudar as outras pessoas que estão passando por dificuldade a saírem delas também, porque é quase impossível a gente não passar por problemas. Mas o interessante é a gente sair deles com êxito. É fundamental, porque aí a gente precisa que essas mulheres elas queiram estar cada vez mais dentro dessas redes de apoio, que esse que é o propósito, né? Não ações pontuais, por exemplo, numa Semana da Mulher ou num evento, né? Que nem agora a gente tem o Agosto Lilás, então você faz um evento pontual. Isso é muito legal, isso é importante, são momentos numa conjuntura social que traz um peso importante de conscientização, mas a gente acha que tem que ir muito além disso, né? A gente realmente tem que criar estruturas de rede de apoio entre mulheres e que essas redes de apoio, elas se repliquem. Cada uma contou suas experiências de vida, noite de emoção e de união,
Para a presidente do Conselho Municipal da Condição Feminina de Cubatão, Cristina Oliveira, é um evento muito importante e outras rodas de conversa poderão ocorrer na cidade. Hoje é um dia muito importante, né, dessa roda de conversa, não só lembrando a mulher negra, latino-americana e caribenha, a Teresa de Benguela, são homenagens que a gente traz para essas mulheres que foram ícones na nossa vida, né, na nossa história, mas também trazer para todas as mulheres essa conectividade entre mulheres, entre histórias, a terapia e deixar nos tornar mais leve, né, e trazer histórias de vida e que uma possa contribuir com a vida da outra. Então, o Conselho quer trazer mais rodas em mais bairros também. Hoje nós estamos na Vila dos Pescadores, né, aqui no espaço comunitário, e que essas rodas possam ser multiplicadas em outros bairros também, através do Conselho Municipal da Condição Feminina. A secretária de Educação, Daniele Souza, prestigiou o evento. Olhar, ouvir, falar é fortalecer as mulheres. Apesar da roda de conversa serem delas, serve também para educar os homens. Aquece o coração, né? A gente sabe que dividir as dores é um momento de falar, mas também de escutar. Essa partilha aqui é muito importante, não só para a gente fortalecer, mas para a gente saber escutar e acolher também. E a gente, olhando não só como mulher, como mãe, como vó, mas eu brinco, mãe de muitos, ser secretária de Educação é pensar em muitas das nossas crianças que estão lá, que são filhos, que são netos, nossas meninas e os nossos meninos, né? Porque a escuta, a roda de conversa é das mulheres, mas também é para educar os nossos homens. Agora, a senhora sente que no dia a dia, cada dia que passa, a mulher está buscando a cada dia mais o seu espaço, está tendo esta oportunidade, secretária? Sim, eu falo que não é só fomentar, colocar a mulher numa posição, as nossas meninas, eu falo, a gente não estimula esse empoderamento como um local de competição, mas de abertura, de espaço, de entendimento. Nós também somos uma maioria, então entender que a oportunidade está para todas, né? E a gente precisa propor para todas as meninas. Então, quantas mais alcançam, mais nós comemoramos. No final da roda de conversa, houve um momento de relaxamento. O evento contou com o apoio do vereador Edson Mota, que esteve sendo representado por sua assessoria. E agora vamos de esporte por aqui. Muito bem, vai entrar então em campo comigo o Lucas Sena. Antes de falar de esporte, tem outro assunto para abordar com o Lucas. Boa tarde para você. Tudo bem, como você O tá? Lucas, que assim como vários outros trabalhadores, hoje também chegou atrasado, gente, por conta da forte chuva que atinge nossa região, tá? A cidade de Santos estava completamente debaixo d'água, inundada, assim como São Vicente também, e alguns pontos de Praia Grande que eu recebi informação, mas eu vi um vídeo, junto com os nossos cinegrafistas, inclusive, Boni e Cauã, o Canal 4 completamente debaixo d'água. Canal 3, a mesma coisa, não dava para saber o que era canal e o que era avenida, né? E aí muitas pessoas presas no trânsito, não chegavam ao trabalho, chegou atrasado, uma situação complicada, né, Sena? Sem dúvida, Jefinho, muito complicada a situação, até eu passei até por um episódio, digamos assim, né? Vim de ônibus, né? Peguei a linha ponto da Praia Fabril para poder chegar aqui na TV e dois veículos simplesmente pararam na enchente porque foram passarela, né? Acabou entrando água no motor, pararam no meio do caminho, o ônibus ficou simplesmente 45 minutos parado, né? Eu informei o Jefinho, informei o nosso diretor Leandro, para passar a situação, mandava foto, mandava vídeo, até porque foi uma situação muito complicada, né? Até porque a gente também viu a quantidade de milímetros que chegou aqui na região, então assim, uma situação atípica, porém corriqueira, e no fim das contas a gente já está acostumado, é chuva, qualquer milímetro que seja alaga, né, Jefinho? Infelizmente muitos tiveram seus dias, né, atrapalhados pela chuva, mas vamos torcer que ao longo do dia se resolva, né? E foi o que eu falei no início do jornal, né, gente? Atenção para os pontos de alagamento com relação a veículos, a você, pedestre, que queira passar na enchente, né? Para você não cair no buraco, tropeçar, se machucar, é algo realmente de risco. Então, fique atento, fique alertas. E aí, como eu falei, estamos fechando o VT na segunda edição com o Lucas. Mais detalhes sobre esse panorama de chuva aqui na nossa região. Agora sim, né? Vamos falar de esporte, Sena. Agora vamos entrar aí, o Vini já
marcou o gol telinha. aqui na nossa tela. Copa do Brasil. Palmeiras recebe o Corinthians, né, e precisa da vitória para passar de fase. Exatamente, Jefinho. Quartas de final da Copa do Brasil. Hoje temos o segundo jogo, às 9h30. O Palmeiras, no Allianz Parque, recebe o Corinthians. O Corinthians que ganhou o primeiro jogo por 1-0 com o gol do Memphis, né? Tão polêmico Memphis que, quando a gente trouxe aqui, nem poderia ser jogador da equipe, porque não tinha recebido, foi lá e fez o gol da vitória. Agora muda-se o lugar, né? Agora no Allianz Parque, o Palmeiras precisa da vitória. Até porque um empate ou uma vitória simples do Corinthians classifica o time de Itaquera. Já o Palmeiras precisa de uma vitória a qualquer custo. Uma vitória simples, né? Por 1-0, como foi o placar, vai para os pênaltis. Então o Abel Ferreira só tem um problema na zaga, né? O Bruno Fux está com edema na coxa e o Murilo está na transição física do departamento médico para o campo. Então, assim, o Mikael pode pintar entre os titulares. Allianz Parque, expectativa de casa cheia, mais de 34 mil ingressos vendidos até ontem e teve um protesto antes do jogo, viu, Jeff? A gente vai acompanhar as imagens, foi muito engraçado. Eu digo engraçado porque os torcedores fizeram uma cesta, colocaram alguns produtos caros, né, como aquele creme de avelã famoso, aquele leite em pó que todo mundo conhece, para mostrar que os jogadores são mimados. Ou seja, uma torcida que até ontem não tinha problema, agora está protestando. Já o Corinthians, com força máxima, Dorival Júnior só tem uma dúvida, Josef Martinez sentiu um problema no treino, mas vai fazer a sua avaliação e assim, se estiver apto, vai começar entre os 11 titulares, Jefinho. É isso, então, e São Paulo está com malas prontas aí, vai dar uma viajada até Curitiba, né? Porque ele vai enfrentar o Atlético Paranaense. É isso, como o jogo da Copa do Brasil, jogo de ida, agora é o jogo de volta. O São Paulo vai enfrentar na Liga Arena o Atlético Paranaense, que vai com seu treinador, né, o auxiliar técnico, até porque o Odair Helman foi expulso. O São Paulo está com 5 vitórias seguidas, já o Atlético Paranaense vem de 6 jogos sem vitória, então vai ser um jogo muito interessante. O Hernan Crespo vai ver a condição física dos jogadores, mas provavelmente vai com o time titular. Talvez possa, né, colocar uma ou outra reserva, porém ele vai ver como é que o departamento médico vai definir para assim poder colocar os 11 titulares em campo. Uma vitória simples ou empate classifica o São Paulo para o Atlético Paranaense. E levar os pênaltis tem que ganhar de 1-0, Jefinho. Aqui na nossa região, Sampaoli é o favorito para assumir o Santos. Se eu não me engano, o Sampaoli já comandou o Santos. Já comandou o Santos em 2019 e o Santos agora está flertando com ele porque não acha que o Kleber Xavier está fazendo um bom trabalho. Só que aí vou trazer uma opinião minha, né? Eu acho uma falta de respeito com o atual comandante santista. Ele está no cargo e o Santos negocia com um outro treinador. É como a gente estivesse trabalhando aqui e a empresa fosse lá colocar seu no nosso lugar sem um prévio aviso. Não acho isso correto, o trabalho do Kleber Xavier é muito questionável, porém, seja franco, né? Preto no branco, vá lá, explique, mostre e seja honesto com o treinador. Até porque domingo, né, no final de semana, o Santos vai enfrentar o líder do campeonato. Será que isso vai ser bem visto pelo elenco? A gente vai ter que ver os próximos capítulos, Jefinho. Senna, concordo e não concordo com você. Esse é o futebol, esse é o esporte. Concordo com o seu ponto de vista, porém no mercado de trabalho não tem essa. Se o prestador de serviço não está oferecendo o que a empresa quer, ele vai sair fora e assim que a banda toca. Então acho que é esse o olhar do Santos neste momento. Jefinho Santista, tá vendo, né? Não, estou acompanhando a parte empresarial, isso em qualquer empresa. Se o Santista. funcionário não está correspondendo ao que a empresa quer, ele vai sair fora que a empresa vai tirar. Então você faria isso com o Neymar? Com certeza, já teria saído faz tempo. Ó, deixa eu ir pro intervalo, porque você vai conferir daqui a pouco, gente, a lei do salão parceiro, tá? É o que vamos entender direito com o advogado Guilherme Craveiro, que já está por aqui. Agora para você, imagens lá do Piro de Jardim Casqueira, uma quarta-feira chuvosa aqui na nossa região. E nós estamos também para as redes sociais, viu, Senna? É isso, Jefinho. @TV Câmara Cubatão no Instagram, no Facebook e no Twitter. Por lá, como você sabe, acompanha a nossa programação ao vivo, as nossas reportagens e, claro, tudo o que acontece aqui em Cubatão e, claro, você vê pela TV Câmara Cubatão. É isso, os termômetros marcam agora 20 graus. Não sai daí, voltamos já. Olá, tudo bem? Eu sou a Maria, filha da Clara. Sou Edilene, mãe do Davi. Muito prazer. E aí, beleza? Meu nome é Everton e esse é meu pai Vicente. Eu sou a Carol e essa é minha família. Você não precisa conhecer para ajudar. Toda vida é importante para alguém. Doe sangue, mesmo sem saber para quem. Procure o Hemocentro mais próximo e seja um doador regular. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. O
que o agro paulista tem de diferente? Para produzir 40% do PIB do estado, o nosso agro tem a força do Lorival, tem a experiência da Lucinéia, tem mais de 1 bilhão em investimentos. Tem crédito rural para aumentar a produção, tem suporte para os prejuízos causados pelo clima e tem até facilidade para comprar o trator. Por tudo isso, a gente afirma com muito orgulho: nosso agro tem força. Governo do Estado, São Paulo, são todos. Nós já estamos de volta com o seu N1 para você saber mais detalhes sobre o tempo. Muito bom, vamos então abrir aí as janelas mais uma vez, né, da nossa TV Câmara Cubatão, lá com o pier do Jardim Casqueiro aí para você, como eu falei no início do jornal, uma quarta-feira chuvosa por aqui, né, turma? Essa chuva que veio durante a madrugada, causando prejuízos e transtornos aqui para a nossa região, para todos nós, né, que enfrentamos aí pontos de alagamento, dentre várias outras coisas. Os termômetros marcam agora aqui em Cubatão 19 graus e é a mínima aí, 16 graus para hoje, tá, gente? Chance de chuva continua ainda, 35% para o dia de hoje. Amanhã, pela previsão, a chuva se intensifica ainda mais. 70% de chance de chuva. Como eu falei logo mais, à noite, na segunda edição, uma reportagem. Nós conversamos com a Defesa Civil. A repórter Letícia Sanvez vai trazer os detalhes sobre toda essa chuva aqui na Baixada Santista. Agora a gente confere os detalhes do tempo com a repórter Cris Castanheira. A quinta-feira amanhece com céu nublado e há previsão de chuva a qualquer hora do dia. As temperaturas marcam mínima de 14 e máxima de 21 graus. Os ventos sopram moderados durante todos os períodos e a umidade relativa do ar tem variação entre 74% e 97%. O nosso assunto agora é com você que é dono de salão de beleza. Você conhece a lei do salão parceiro? Não? É o que nós vamos entender direito a partir de agora. E hoje eu recebo o advogado Guilherme Craveiro, está aqui com a gente. Doutor, boa tarde para você, tudo certo? Boa tarde, Jefferson, boa tarde a todos, é um prazer estar de novo aqui. Bora lá então entender, para a gente começar, o que é então, doutor, essa lei do salão parceiro? A lei do salão parceiro, Jefferson, ela veio para criar uma nova modalidade de trabalho. Como a gente tem hoje a discussão com Uber, iFood, entregadores, essas coisas que possivelmente esperamos que daqui a pouco ela seja regulamentada por uma lei específica, a lei do salão parceiro veio para regulamentar especificamente os profissionais que trabalham em salão de beleza. Então ela veio e criou mecanismos, criou características, criou pressupostos para que essas pessoas possam prestar serviço de uma forma específica. E ela vem para assegurar os direitos dos salões de beleza, dos estúdios e também dos prestadores de serviço. E quais são aí os principais riscos, né, falando do jurídico, para um salão de beleza que não possui contratos formais com os seus profissionais parceiros? Então, o salão de beleza, como ele tem prestadores de serviço, que a gente fala que possivelmente podem prestar serviço em mais de uma localidade, a gente tem que entender que é uma prestação de serviço específica e diferente de outras do nosso cotidiano. E caso você não tenha um contrato de prestação de serviço que esteja regido pela lei do salão parceiro e que esteja de forma garantindo direitos do prestador de serviço e também resguardando o seu estúdio ou seu salão de beleza, você vai acabar caindo dentro de uma relação trabalhista. E a lei ela veio justamente para tirar esse ônus da relação trabalhista da empresa, do estúdio, do salão de beleza. Então, se você não tiver nenhum tipo de documentação, não prestar e não se inteirar dentro dessa lei, possivelmente você vai acabar caindo dentro de uma relação trabalhista e aí vai acabar sofrendo uma demanda judicial, qualquer outro tipo, e tendo que arcar com todos os encargos trabalhistas de uma relação. Doutor, que tipo de contrato é mais indicado, né, nessa relação entre o salão e profissionais autônomos que prestam ali aquele serviço? Então, o contrato de prestação de serviço, porque nada mais é do que você alocar um espaço dentro do salão de beleza, por exemplo, uma manicure. Ela vai ter lá uma poltrona, uma mesa, um local para prestar o seu serviço. Só que ela tem que entender também, essa relação ela tem que estar bem descrita dentro desse contrato. Ali, salvo engano, no parágrafo 10º do artigo 1º da lei, ele coloca uma série de obrigações que estão previstas para o salão e para o profissional. Ali você tem que colocar qual que é o percentual que o profissional vai levar. Obrigatoriamente, todos os encargos fiscais, previdenciários que advierem dessa prestação de serviço ficarão em cargo do salão de beleza e demais cláusulas que você tenha que estar previsto dentro desse contrato.
Então a gente tem que entender que essa lei ela veio justamente para criar uma nova modalidade de trabalho e dar segurança jurídica para as duas partes. A ausência desse contrato ele pode gerar algum vínculo empregatício entre o salão, os profissionais? Como evitar essa caracterização? A ausência do contrato, com certeza, ela vai dar uma chance maior desse vínculo ser configurado. Existir um contrato tira essa hipótese? Não, não tira essa hipótese. Mas se você prestar o serviço da forma certinha, como está dentro do contrato, você fica livre desse ônus da relação empregatícia. A gente tem que entender que para ter uma relação de emprego, nós temos 4 requisitos, que é a subordinação, a onerosidade, a não habitualidade e também a pessoalidade. O que seria isso? É você que presta o serviço, você está lá, você tem uma jornada de trabalho, você tem uma hierarquia perante a uma pessoa, ao proprietário da empresa, você recebe ordens, você é remunerado de forma específica e contínua por aquilo. Então, se você você preenche esses 4 requisitos, independente se você tem ou não um contrato de prestação de serviço regido pela lei do salão parceiro, você vai cair numa relação de trabalho. Mas se você tem um contrato de prestação de serviço elaborado, criando as regras previstas dentro da lei do salão parceiro, isso vai te dar uma segurança. Isso vai trazer uma obrigação para o funcionário provar que ele está trabalhando fora dos moldes estipulados no contrato. Então, ter um contrato de prestação de serviço é uma segurança muito grande para ambas as partes. Ali você vai ter o percentual que o profissional vai receber, vai ter todos os encargos para quem será o responsável por arcar com eles. Você vai ter ali, eu não posso trabalhar de quarta-feira porque eu trabalho em um outro lugar. Você vai poder colocar ali dentro desse contrato que quarta-feira a sua agenda estará bloqueada. Então, se você realizar esse contrato, se você estipular todas as medidas dentro desse contrato, as duas partes estarão mais seguras. Doutor, em caso de litígio aí, né? Como que a existência de um contrato ela pode proteger tanto o salão parceiro como os seus possíveis aí colaboradores? Hoje em dia, só fugindo um pouco dessa pergunta, mas hoje em dia, né, sabendo ainda que dentro do STF está parado, né, com o ministro Gilmar Mendes, o entendimento da pejotização, né, que nada mais é do que camuflar uma relação de trabalho através de um MEI, de uma empresa, de uma pessoa jurídica. Hoje em dia, além de ter essa proteção, que nós não sabemos qual vai ser o resultado disso, como eu disse anteriormente, tendo um contrato de prestação de serviços com base na lei do salão parceiro, você cumprindo tudo que está lá no parágrafo 10º do artigo 1º, você pode ter uma garantia de que, se você estiver realizando tudo conforme está no contrato, e o contrato estiver dentro da lei, com base na lei, você não vai correr nenhum risco de encargos trabalhistas. Mas a gente tem que entender uma coisa, na relação de emprego, sempre que prevalece é o princípio da primazia da realidade. Então, independente do que estiver previsto em contrato, o que vai valer é o que acontece efetivamente. Então, o que acontece efetivamente sempre vai ter uma maior valia sobre aquilo que está assinado, aquilo que está acordado. Então, não basta você ter um contrato ali registrado, tudo certinho, bonitinho, se na realidade acontece uma outra coisa. Doutor, agora para a gente continuar dentro desse assunto, né? Perguntas nos chegarem nas redes sociais, da TV Câmara Cubatão, Facebook, Instagram. Eu vou perguntar para o doutor aqui para que a gente possa entender um pouco melhor, tá? Uma das perguntas é: meu salão trabalha com profissionais autônomos, né? Mas ainda não tem contrato assinado. O senhor acabou de explicar sobre isso. A pessoa pergunta: pode me trazer problemas legais? Com certeza. Se você tem diversos prestadores de serviço dentro do seu estúdio, dentro do seu salão de beleza, e você não tem nenhum tipo de combinado, por mais que hoje existem vários tipos de contrato, né? Começamos por aí. Existe o contrato formal, que é aquele que é escrito, existe o contrato tácito, que é aquele nada mais do que o contrato verbal, feito, praticado entre as partes. Obviamente, esse é um pouco mais inseguro, mas também é válido se você tiver comprovação de que a pessoa aceitou estar ali em determinados termos. Sempre vai ser melhor você registrar isso num papel, colocar certinho quais são as obrigações das duas partes, mas um contrato tácito também é válido. Se você não tem nenhum tipo de contrato, você vai ficar à mercê do que você conseguir provar. Então, por mais que você chegue lá na hora, o funcionário chega para você e fala: eu trabalhava lá, então eu tinha hora para entrar, hora para sair, ganhava um valor fixo por mês, não podia faltar, e aí você chega, como é que você vai fazer essa contraprova? Você vai ter que trazer testemunhas, porque se você assume que aquele funcionário presta serviço dentro do seu estabelecimento, quem tem que provar de que ele não preenche aqueles 4 requisitos que eu falei lá no começo é a empresa. Então, você ter um contrato certinho ali, bonitinho, ele vai te deixar uma segurança muito grande. Olha, essa próxima pergunta, tá? Ela é muito boa e vale ficar atento. Se um profissional, parceiro que está ali no salão, ele causar algum problema para o cliente, a responsabilidade judicialmente é de quem? Da pessoa que causou ou da empresa do salão?
Então, esse é um ponto muito que acontece muito, a gente chega bastante no escritório e a gente tenta explicar. Qual que é a questão? Quando uma pessoa presta serviço mediante o nome de outra, essa pessoa que está contratando alguém para prestar o seu serviço, sim, exceto raras exceções, vai responder solidariamente. O que é isso? Vai responder junto com aquela, independente se ela causou ou não causou o tipo de dano. Então ela vai responder. Então se uma prestadora de serviço, uma manicure, uma cabeleireira, qualquer tipo de prestadora de serviço dentro do seu salão de beleza fizer algo que cause algum prejuízo a um cliente seu, você vai responder juntamente com aquela funcionária, com aquela prestadora de serviço. Contudo, se dentro do seu contrato de trabalho, dentro do seu contrato de prestação de serviço, mediante a lei do salão, com base na lei do salão parceiro, tiver lá que qualquer situação que seja de culpa unilateral da prestadora de serviço, ela vai responder de forma sozinha, ela vai responder de forma solitária, isso não vai te excluir de responder o processo, mas vai te dar o direito de regresso. O que é isso? Você vai lá, vai responder um processo juntamente com a prestadora de serviço, poderá ser condenada juntamente com ela, deverá realizar o pagamento juntamente ou com ela, mas isso vai te dar uma garantia de que depois disso, se ficar comprovado de que foi uma culpa unilateral da prestadora de serviço, o salão, a empresa, tem direito de ingressar com uma demanda contra a prestadora de serviço e reaver dela os valores. Se no seu contrato ainda tiver previsto de que você pode reter valores que aquela funcionária, que aquela prestadora de serviço tenha a receber, isso te dá a garantia ainda de que todos os serviços de que ela prestou, que você tenha a receber em nome dela, porque o pagamento é feito diretamente para a empresa, você vai poder reter para salvar aquele prejuízo que ela cometeu. Então a gente começa, é um exemplo claro do que um contrato pode dar de segurança para a empresa. Olha, a gente esclarece mais dúvidas que nos chegaram pelas redes sociais, TV Câmara Cubatão no Facebook e no Instagram. Como eu faço para evitar que um profissional autônomo processe o salão aí alegando vínculo empregatício? Isso aí tem a ver com o contrato, né, doutor, que o senhor falou? Com certeza. Se você tiver um contrato estipulado direitinho, prestação de serviço com base na lei do salão parceiro e você, na realidade, no dia a dia, no cotidiano, executar apenas o que está previsto no contrato, você vai estar 100% resguardada. Obviamente, buscar a justiça do trabalho é o direito de qualquer cidadão, mas você tendo ali as provas, você fazendo a sua parte, se resguardando, isso vai te dar uma segurança jurídica muito grande. E ainda mais, vai trazer uma possibilidade depois de você ingressar contra esse profissional parceiro, contra esse prestador de serviço, de algo que ele possa ter feito contra você. Doutora, a última pergunta que nos chegou aqui, posso incluir cláusulas de exclusividade ou de não concorrência do contrato aí com profissionais parceiros? Isso é legalmente permitido? Claro, desde que seja de forma combinada entre as partes, de forma uníssona, de forma que seja algo acordado, não tem problema. O que você não pode é chegar para um profissional que já trabalha lá mediante uma outra situação em que ela pode prestar serviços fora do local de trabalho, chegar e falar, a partir de agora acabou, você não pode mais prestar serviço fora daqui, você só vai prestar serviço aqui. Não, isso não pode. Mas se anteriormente dela você fizer um contrato onde preveja essa exclusividade ou que ela não possa atender os seus clientes na casa dela, isso completamente pode ser compactuado e pactuado entre as partes. Então, desde que seja previsto em contrato e seja algo combinado entre as partes, não tem problema nenhum. Ficou alguma dúvida? Você pode reassistir o quadro pelo Facebook, pelo YouTube e também Instagram da TV Câmara Cubatão e continue nos enviando as suas perguntas. Doutor, muito obrigado, boa tarde para você e volte sempre por aqui. Obrigado, Jefferson, boa tarde, é um prazer estar de volta aqui. É isso, então a gente volta numa outra edição. Uma ótima tarde para você. Tchau!